Meus amados, vamos dar início ao nosso culto dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos número 100. Salmos número 100. As crianças de pé. Vamos prestar atenção na palavra do Papai do Céu. Amém? Salmos número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Entramos na tua presença nessa manhã, meu Pai, com cânticos de louvores, porque só podemos louvar a um Deus tão poderoso e glorioso e majestoso que nos alcançou com a salvação, Pai, através do teu Filho Jesus Cristo, Deus morto na cruz do Calvário, mas ressurreto no terceiro dia, para a glória do teu nome santo. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, apresentamos, Pai, este lugar e consagramos ele ao Senhor, consagramos o lugar santo, o lugar de adoração, Pai, casa do Senhor, Pai, neste momento. Deus, receba a adoração da boca dos teus pequenos. Pai, receba a adoração da boca do teu filho, da tua filha, da tua igreja, Senhor, e seja glorificado, meu Pai, para a glória do teu nome santo, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, para sempre o Senhor seja louvado e glorificado. Prepara o nosso coração para receber o banquete espiritual, preparar a nossa alma para receber a ministração do céu, do teu Espírito Santo nesta manhã, para a glória única do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. De pé ainda, de pé. Vamos louvar ao Senhor. Nós temos visitantes hoje, nós estamos aqui com a nossa irmã Débora Leão, que vai estar ajudando a ministrar no louvor. A equipe de louvor vai iniciar com o hino, depois a irmã vai também ter a oportunidade de estar louvando junto conosco. Então, abra o seu coração, prepara a sua mente, porque essa manhã foi uma manhã especial que o Senhor preparou para nós. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 467. Amém? Aleluia. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quanto força tu és, pontes ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega
entregas com fé em Jesus. E então verás que confiança se faz, pois com ele seguro serás. Vais ver, Jesus está, tempestades no mar, da montanha o pés de te ver. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o caminho, não, toma os Jesus das mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que confiança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu cortar maravilha sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o caminho, não, toma os das mãos e navegas com fé em Jesus. E então verás que pobreza se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando avante poder do teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o caminho das mãos e navegas com em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Solta o caminho, toma as mãos e navegas com fé em Jesus. E então verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Amém. Obrigado. Pastor, a pastora, a irmã Elizabeth, né? Foi conduzida pelo Espírito Santo para que nós estivéssemos hoje aqui. Conhecendo mais uma parte do povo de Deus, aquele povo que vai morar no céu. Aquele povo que gosta de ler a Bíblia, guardar a palavra no coração e praticar. Aquele povo que acredita que Jesus está voltando, irmãos. Como eu adentrei aqui e ouvi já nesta manhã,
E grandes coisas creio que o nosso Deus ele tenta fazer aqui, porque essa não é outra, senão a casa do nosso Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que ele está aqui. E por que não cantar nesta manhã a bondade desse Deus, irmãos? Porque se nós estamos aqui hoje, nessa manhã, é por causa dessa bondade, irmãos. É a misericórdia dele na minha e na tua vida. Para mim, que saí de um vale aproximadamente em 5 meses, me abriram, viram que eu tinha uma massa palpável, uma área muito delicada do meu intestino. E o que fazer nessas horas, né, irmãos? Você está bonzinho, pastor, bonzinho, pastor. Aí, de repente, o dia mal chega. Só que o bom, irmãos, é que para aquele que tem uma constância em oração, o Senhor livra, né, assim, irmãos? Pela misericórdia dele. Irmãos, eu vim aqui hoje adorar a um Deus que ainda nos dias de hoje, pastor, ele tira tudo sem deixar ensinar. Quando eu me humilhei naquele hospital, irmãos, fui fazer outros exames para ver como seria tratado aquela situação que eu me encontrava, uma parte muito delicada do intestino. Eu me humilhei muito, pedi muito ao Senhor. Eu disse, Deus, tu és bom o tempo todo. Não é por mim, não é por isso, por aquilo, porque eu louvo, porque eu prego, porque eu faço, porque eu te faço. Não, é a bondade dele, aleluia. Sempre foi a bondade dele na nossa vida. E é essa bondade que confunde a medicina até hoje, irmãos. É essa bondade que abre porta, irmãos, sem ter parede, é essa bondade. Essa misericórdia que nós viemos, aleluia, render graças hoje, nessa manhã tão linda aqui neste lugar. Aleluia. Vamos continuar adorando, porque o nosso Jesus já é adorado. Te amo, Deus, cante. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh Deus, aleluia, em nome do paixão, eu cantarei da bondade de Deus. Temos aqui que andar dessa bondade, Jesus. Nos abraça nessa manhã, Espírito Santo. Tua doce voz que me deu fogo na escuridão. A presença minha. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da declarar isso, bondade de Deus.
Vontade de eu te dou meu ser. Vontade de todo tempo. Que tenho mais meus corações hoje. Quantos vieram cantar esta bondade aqui nesta manhã, irmãos? Só pelo fato de nós estarmos aqui, irmãos, irmãos, nosso dia já começou com uma bondade imensa. Se nós pudermos chegar à casa do nosso Deus e termos o nosso culto a Ele e a dele que é nosso humilde espírito. Obrigada, Jesus, porque essa bondade ela não falha, ela é fiel, Senhor. Aleluia. Ai, irmãos, que maravilha, que culto lindo. Eu não sei, mas parece que de manhã tem uma graça diferente. Nosso Deus, Ele é lindo, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Ele é Jeová Jireh. Vamos cantar essa canção, irmão Rogério, dos nossos irmãos aqui. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque só Tu és digno dessa adoração. E o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor provê todas as coisas, Pai. Oh. Seja glorificado o Teu nome, Jesus. Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga sim. Não, quem nunca vem atrás, seu é Jeová. O fogo não me queima, as águas não vou afundar. Declara isso.
pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. Temendo que minha paz Pelo forte te agarrarei. Temer porque distrai tua alma, que nem o salmista dizia, porque te abates a minha alma dentro de mim e te vas perdendo a calma. Confia em Deus, porque quem não é meus sonhos para os bons sente que não sou. Acha que eu que nós queremos você, Senhor, e a presença dos nossos planos reunidos nessa igreja ainda nesse domingo tão maravilhoso. Que o Senhor providenciou sobre as nossas vidas. É porque nós temos, Senhor. Nós sabemos que o nosso Redentor vive conosco. No momento certo ele se levantará sobre a terra. Oh, Jesus, seja adorado. Amém, Jesus. Aleluia. Põe o seu coração agora. Ore ao Senhor nesse momento. O Senhor vai derramar a sua unção de cura na sua alma, no seu espírito, aquilo que você tem buscado do Senhor, tem clamado do Senhor, o Senhor vai trazer hoje. Você que está enfermo, pessoas que estão enfermas na congregação, o Senhor vai derramar da sua graça, do seu poder maravilhoso. Comece a abrir a sua boca, comece a glorificar o Senhor. Eu te amo, Senhor. Glória ao teu nome santo, Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não é o teu trabalho, é o trabalho do Espírito Santo na sua vida. É o trabalho do Senhor na sua vida. Deixa Ele trabalhar agora. Há liberdade para Ele. Abre o teu coração e diga: vem, Senhor. Opera na minha vida, opera na minha família, opera no meu coração, meu Deus. Pai, olha agora no teu povo nessa manhã, Pai. Espírito Santo,
Vem nesse momento curar a tua igreja. Vem curar os corações e as mentes que estão, meu Pai, abatidas, angustiadas. Que o teu bálsamo comece a derramar sobre a tua igreja nessa manhã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, agora aqueles que estão enfermos neste momento, eu oro agora e expulso em nome do Senhor toda enfermidade do inferno. Agora está repreendida em nome do Senhor. Está escrito, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si toda condenação agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, a alma que está abatida agora abre o coração. Traga, meu Pai querido, bálsamo, Pai, alegra. Deus, aquele que está em pecado, Pai, a tua palavra diz que o Senhor perdoa o coração daquele que está contrito. Traga o arrependimento do meio da tua igreja e que a tua igreja sinta a tua presença, sinta o perdão de sua alma, sinta o perdão do seu coração neste momento, para a glória do nome do Senhor. Deus, aquilo que foi levantado na casa do teu filho, na casa da tua filha, toda a muralha infernal que se levantou contra eles, caiu por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Essas trevas que veio contra esta pessoa, que veio contra a tua vida, agora está repreendida em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o poder de demônios, de entidades que se levantaram contra a tua igreja agora, em nome do Senhor Jesus. Alcança o perdido, Pai. Alcança o perdido neste momento. Aquele que está passado, aquele que está longe do Senhor. Deus, alcança agora pelo poder do teu visitando. Em nome de Jesus, Pai. Agradeça ao Senhor. Receba a bênção de Deus. Receba a graça do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Glórias ao Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo nesse lugar é sentida. Esteja em reverência, em espírito de oração, para que o Senhor esteja falando nas nossas vidas e nos nossos corações. Amém, meus amados? Graças a Deus. Quero dar a oportunidade para a missionária trazer uma saudação para a igreja. Está falando o coração do seu povo. E logo depois nós vamos dar a oportunidade para o irmão que veio. São casados, né? Seu esposo, qual o nome dele? O irmão Rogério tem a oportunidade de dar uma saudação também. Amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor aos amados irmãos. Eu não sei como o mundo sobrevive sem o Senhor. E eu não quero descobrir, porque como é bom ter um Deus bom, fiel, que cuida. É muito bom e eu não quero experimentar essa vida sem o meu Deus de jeito nenhum. E eu estava meditando nos hinos, eu gosto sempre de meditar no que a gente canta, que eu acho muito sério abrir a boca para falar com Deus e dizer qualquer coisa. Então eu sempre medito que a gente fala para Deus enquanto canta. Enquanto eu cantava da bondade do Senhor, nós estávamos precisando de ti. Eu lembrei de um texto que eu gosto muito, de Lamentações, capítulo 3. O nome desse livro é Lamentações, porque o profeta está lamentando por causa do Estado de Israel e o que vai acontecer por causa do pecado do povo, mas tem coisas ali que são tão preciosas que nos enriquecem. E esse é um dos meus versos preferidos do livro de Lamentações, é o versículo 21.
3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Traga a sua memória nessa manhã, meus irmãos, quem é o Deus a quem você serve. Esse Deus que te tirou do mundo de pecado e te transportou para o reino do seu amor. Traga a sua memória quem é esse Deus que deu seu Filho para pagar a sua conta e te garantiu a vida eterna com Ele. Traga a sua memória quem é esse Deus que ouve o teu coração quando você está lá quietinho, sozinho, e ninguém sabe a tua dor, mas Ele sabe. Traga a sua memória quem é o Deus a quem você serve, porque só isso vai te dar esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa herança, é a nossa porção. Portanto, esperemos ser. Só que eu do ti, eu me rendo a ti. Só que sou mal, vai ser criança por ti. Sou me Paz do Senhor, quero que os irmãos fiquem em pé para que possamos orar pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos, também pelas crianças. Já convido aqui à frente para nós estarmos orando e também pela palavra que o Senhor vai trazer nesta manhã para conosco. Oramos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, nós te apresentamos neste momento, Deus, os dízimos, Deus, do teu povo, Pai, as ofertas, Senhor, da tua igreja. Pai, na tua presença estamos te apresentando, Senhor, que o Senhor venha receber como um cheiro agradável até a ti, Pai. Abençoa, Senhor, da glória, o celeiro daqueles que cultuaram a ti nessa manhã, Senhor, e abre as portas dos céus para aqueles, Pai, que não puderam nessa manhã, Senhor, te apresentar, Senhor da glória, os seus dízimos e as suas ofertas, mas assim o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu te apresento essas crianças que logo mais vão estar ali, Pai, juntamente a irmã Jo, para estar te adorando, aprendendo a tua palavra, Senhor da glória, e que eles possam vir guardar, Senhor Jesus amado, esses ensinamentos nos seus corações, Pai. Senhor da glória, abençoa, Espírito Santo de Deus, esta manhã tão maravilhosa, Pai, que estamos na tua presença para te cultuar, Senhor, a tua palavra que vai ser ministrada neste momento, Senhor, pelo teu servo, usa poderosamente, Pai, que nós possamos, Senhor, aprender nesta manhã, Senhor, e guardar, Senhor Jesus, nos nossos corações, para que possamos ensinar, Senhor, para aqueles que não vieram nesta manhã, que estão precisando ouvir, Pai. Usa o teu filho. E assim eu quero te agradecer e dizer a ti, Jesus, continua conosco, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos.
Glória a Deus. Jesus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade à série de pregação que nós vemos fazendo sobre vida em abundância, que o Senhor nos prometeu. Vamos abrir as nossas palavras, a palavra de Deus, João 10:10, e vamos ler a segunda parte, a parte B do versículo. João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos todos juntos? Eu vim para que tenham vida. Pai, que a tua palavra chegue aos nossos corações de uma forma especial, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que o Senhor fale dentro de nós, dentro do nosso entendimento. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Queridos, nós chegamos já há algumas semanas, nós vemos falando sobre a vida em abundância e a gente vem falando das 6 dimensões dessa vida em abundância. Quero ver quem lembra quais são as 6 dimensões da vida em abundância. Qual é a primeira? Quem lembra? A primeira é comunhão, conhecimento de Deus, intimidade com o Senhor. A segunda é integridade. Terceira, fé que age. A quarta, paciência. A quinta, humildade. E a última dimensão é generosidade. São as 6 dimensões da vida em abundante que o Senhor Jesus promete para nós. Mas nós precisamos esclarecer uma coisa, que é algo crucial para nós continuarmos. Essas 6 dimensões aqui não são uma fórmula mágica para conseguir vida abundante. Não é uma fórmula mágica. Quer dizer que se eu seguir passo a passo, cada dimensão eu vou encontrar a vida abundante? Não, não é uma fórmula. Tá certo? Isso é o que é a vida abundante, nós estamos colocando. Não são passos, tá, que a gente vai seguir perfeitamente, que a gente vai conseguir uma prosperidade automática para a nossa vida. Não é nada disso. Vida em abundância é outra coisa. Por quê? Porque a vida abundante, meu amado, ela não é conquistada. Você não luta para ter vida abundante. Não é força, não é, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que ser santo, eu tenho que obedecer para conseguir vida em abundante que Jesus prometeu. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ela é recebida no novo nascimento. A vida abundante já é sua quando você vem a Cristo no novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3, diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, é essa vida abundante que o Senhor prometeu a cada um de nós. Pastor, quer dizer que já é minha vida abundante que Jesus prometeu aqui? É sua. Se você já nasceu novamente, você já tem a vida abundante. Agora você precisa viver na plenitude desta vida abundante. E como é que eu vou viver na plenitude da vida abundante? A primeira coisa, e nós temos que ser racionais nisso, é se chegar ao Senhor. É vir ao Senhor. Pergunte a si mesmo: eu já nasci de novo? Pergunte você a si mesmo. Pastor, o que é nascer de novo? Nascer de novo é confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. É isso, um novo nascimento. Então eu não preciso, pastor, sacrificar, eu não preciso chorar, eu não preciso fazer um monte de coisa para nascer de novo. Não, a Bíblia fala, e a missionária falou hoje, é pela fé. Já foi conquistada na cruz do Calvário. É pela fé. Eu creio que o sacrifício de Jesus é suficiente para me salvar. Quando eu creio e eu confesso com a minha boca, eu nasci de novo. Aí entra o arrependimento no nosso coração. Arrependimento de quê, pastor? Eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não mato, eu não faço essas coisas todas aí.
eu sou uma pessoa boa, não é isso? Mas a palavra diz que nós herdamos um pecado lá de Adão, o pecado da rebelião. O nosso coração, a nossa vida, quando nós já nascemos dentro desse pecado que nós herdamos de Adão. Isso quer dizer que o pecado é uma fábrica dentro de nós de perversão, que o tempo todo quer fazer o mal, o tempo todo quer se distanciar de Deus, quer se rebelar contra a Deus e a sua moralidade. Isso é pecado dentro de nós. E se você ainda está lutando, se você ainda não está vivendo uma vida em santificação, é porque você ainda não nasceu de novo. É a palavra que fala isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O próprio apóstolo Paulo está falando o que é o novo nascimento. Aquele que está em Cristo, confessa o nome do Senhor e vem a Ele, já nasceu de novo. Já está no Senhor. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu queria praticar quando eu estava morto nos meus pecados, eu não quero mais. Eu não preciso de entretenimento para vir para a igreja. Tem muita gente que não nasceu de novo, mas vem para a igreja porque gosta do entretenimento. É ou não é? Vai numa igreja bonita lá, o jogo de luz, aí aquela coisa toda, aquele show no palco maravilhoso. Quem não gosta disso? A gente gosta. É ou não é? Se não gostasse, o povo não ia para o show do mundo. É ou não é? Mas há uma diferença do crente nascido de novo e o joio dentro da igreja. O crente nascido de novo vai para a igreja porque tem prazer na palavra de Deus, quer estar perto do Senhor, ama o Senhor. Eu não preciso de música, eu não preciso de entretenimento, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é a palavra de Deus falando bem fundo no meu coração. Isso faz toda a diferença. Agora é bom ter uma música, é bom cantar, é bom louvar ao Senhor, isso é maravilhoso. Isso faz parte de uma vida em abundância que o Senhor prometeu para nós. A vida abundante, meu amado, ela começa na regeneração. Porque quando nós estamos no mundo e a gente vem a Cristo, o nosso coração ele é transformado. A partir daí a gente começa a ser regenerado ao original. O original, aquilo que Deus havia planejado em Adão. Nós somos regenerados dos nossos pecados, o nosso coração, ele passa a uma transformação generalizada na nossa vida, em tudo em mim. O meu pensamento já não está mais no mundo, mas o meu pensamento está nas coisas de Deus. E isso não é religiosidade, isso é quando o Espírito Santo está em mim, e o mesmo Espírito que clama, Abba, Pai, dentro de mim, ele quer estar na presença do Senhor. As 6 dimensões, querido, ela não produz a vida. Essas 6 dimensões, ela não produz a vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida nova, novo nascimento. As 6 dimensões não produzem vida, querido. Mas o que é que elas fazem? Elas revelam a amplitude da vida, querido, que já recebemos em Cristo. É isso que acontece. Conhecimento de Deus, comunhão com Ele, integridade, fé, paciência, humildade, generosidade. Isso demonstra a amplitude daquilo que Deus quer que nós vivamos todos os dias das nossas vidas. E isso é vida em abundância em Cristo. Agora imagina uma semente de carvalho. Quem já viu o carvalho? Alguém já viu o carvalho, uma árvore de carvalho? Eu já vi lá no Oriente Médio uma árvore muito bonita, grande. Imagina isso. A árvore do carvalho já contém, a semente do carvalho já contém toda a árvore. Aquela sementinha já tem tudo o que ela vai ser no futuro. Dentro dela, o DNA, tudo ali, já está tudo composto naquela sementinha para ela ser o que ela vai ser no futuro. E aqui, meu amado, ela leva tempo. E nas condições certas, essa semente ela começa a crescer
E ela começa a se desenvolver para manifestar a sua plenitude. Isso quer dizer que a árvore de carvalho, ela leva muitos e muitos anos, ela não cresce do dia para o outro. Ela não chega na sua plenitude do dia para o outro. A sua beleza, a sua majestade, ela não é no dia para o outro. Vamos trazer para uma árvore aqui do norte, um abacateiro. Todo mundo conhece o abacateiro, ou o jambeiro, uma árvore enorme, grande, bonita, que dá muitos frutos, mas não é do dia para o outro que você vai ver aquela árvore frondosa, aquela árvore maravilhosa. Leva tempo, meu amado, para se desenvolver. Mas você em Cristo já tem a vida abundante. A palavra aqui, meu amado, não é que você vai precisar de tempo para você ter a vida abundante. A palavra aqui está dizendo que você já tem a vida abundante no momento que você vem a Cristo Jesus. Então é meu, pastor. Isso é verdade, a palavra que está dizendo. Jesus mesmo falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, imediatamente, quando você vem a Cristo, você é salvo no Senhor, e imediatamente a vida abundante é sua por herança do Senhor Jesus Cristo. E as 6 dimensões, meu amado, são o desenvolvimento dessa vida em toda a sua plenitude. Quando eu venho a Cristo, eu quero estar em comunhão com a sua presença, eu quero amar o Senhor, eu quero estar com Ele, porque aquele que é nascido do Espírito Santo, ele não quer outra coisa, ele não quer o mundo, ele não quer ouvir música mundana, ele não quer ver as outras coisas, entretenimento, show, gospel, show daquilo, show de outras coisas, ele não quer. O crente em Cristo, ele quer estar na presença do seu Pai, é que ele quer estar orando na presença do Deus Todo-Poderoso, ele tem uma integridade que ninguém tira dele, ninguém rasga dele, é aquilo ali, é preto no branco, é sim, sim, é não, não. Ele tem uma fé que move montanhas, ele tem uma fé que sabe que as promessas de Deus vai vir para a vida dele, porque foi o Senhor quem prometeu, e ele mesmo se deu na cruz do Calvário para garantir que as promessas de Deus viriam para a tua vida. O crente nascido, ele tem paciência, meu amado. Paciência de esperar o tempo de Deus. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa se concretizando. Nós, nessa geração, queremos ver tudo rápido, mas Deus, ele é longânimo, ele não quer saber se você quer rápido, ele quer saber se você está passando pelo processo para poder receber a bênção, para poder receber aquilo que Deus tem na sua vida. O crente nascido de novo, ele tem a humildade, ele não tem mais o ego florescido ali, aquela pessoa que acha, que pensa, não, ele é humilde na presença de Deus, porque essa humildade, ela não vem de você, ela vem do céu, ela vem do Espírito Santo, que no nosso espírito renovado e pelo Senhor Jesus. E por último, o crente que vive em abundância, como Jesus prometeu, ele é generoso. Ele é generoso porque ele sabe que ele é um canal de bênçãos. Ele é um canal, Deus quer abençoar aquela irmã ali, Deus vai usar esse aqui para abençoar aquele, Deus vai usar aquele outro para abençoar aquela outra lá. É um canal de bênção, e quanto mais Deus derrama na minha vida, mais eu quero abençoar, mais eu quero dar, porque a melhor coisa é o quê? A melhor coisa é dar do que receber, meu amado. A vida abundante é dom da graça de Deus, não é esforço humano. E nós precisamos entender isso. O crente nascido de novo não se esforça para querer estar na presença de Deus, é natural. O nascido de novo recebe a graça de Deus na vida dele, já tem a vida abundante, é automático. Eu quero estar na presença do Senhor. 3 verdades que nós precisamos entender, e vamos começar ali em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, mas nós vamos só ler um versículo, e a gente vai ver a soberania de Deus na sua salvação. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, pela graça ele está falando, ele começa a dizer,
pela graça, favor imerecido de Deus. Deus te deu não é porque você é bonzinho, Deus te deu não é porque você merece, Deus te deu porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Você não mereceu nada, você não conquistou nada, não comprou nada, você recebeu gratuitamente. Cristo se deu na cruz do Calvário, Ele ofertou a si mesmo para que você recebesse a graça de Deus. É graça, meu amado, a vida abundante é de graça, você não mereceu, mas Ele na cruz do Calvário, Ele quis dar para você. Ele fala também de dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus, é presente, não é salário. A vida eterna não é salário. A vida em abundante não é um salário, querido, que você recebe porque você trabalhou. Não é, é um presente dado livremente. Salário é o ganho pelo trabalho. Salvação é um presente que o Senhor te dá. A graça de Deus é um presente que Ele te dá. A vida em abundante, Ele te dá de presente porque Ele quis, meu amado, porque Ele é bom e maravilhoso. Outra parte que ele termina o versículo dizendo, não de obras, sem jactância humana, para que ninguém diga, eu consegui, eu alcancei, eu mereci isso aqui. Não, Deus não dá a sua glória a homem pecador, a glória é única dele, somente dele. Ele morreu na cruz do Calvário para você ser salvo. Não foi você que mereceu ir, você não foi para a cruz, ele se deu porque ele quis. E a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, Abraão. Quando ele foi chamado, ele adorava ídolos. Você sabia disso? Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele adorava ídolos. Josué, capítulo 24. Ele adorava ídolos. Quando Abraão foi chamado por Deus. Ninguém conhecia o Deus vivo, ninguém conhecia o Deus de Abraão. Havia muitos ídolos na terra de Ur e Abraão era um dos idólatras ali. Mateus, ele era um pecador rejeitado, chamado por Jesus. Ele era um cobrador de imposto para o Império Romano. Ele era um traidor dos judeus. Jesus chamou esse traidor, esse homem que estava trabalhando para os romanos contra os judeus. Zaqueu foi transformado após o encontro com Cristo, era um ladrão. Todo mundo conhecia a fama de Zaqueu, mas ele foi transformado. E quando ele recebeu a transformação, o que foi que ele fez? O primeiro ato de Zaqueu foi, eu vou devolver para o povo. O que é isso? Foi uma iniciativa humana? Não, foi graça de Deus. Jesus disse, e convém que eu vá na tua casa. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Paulo era um perseguidor violento, testemunhou a morte dos crentes do Senhor, testemunhou a morte de vários cristãos, levou a própria igreja à morte tantas vezes. E esse homem, quando estava a caminho de Damascus, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e o chamou. Esses homens tinham algum mérito, meus irmãos? Eles tinham algum mérito para receber a graça de Deus? Eles tinham algum mérito para que o Senhor se agradasse da vida deles? Mas sabe o que eu vejo muitas vezes dentro da igreja? Que parece que a consciência de algumas pessoas acham que elas merecem. Eu mereço que Jesus morreu na cruz por mim. Eu mereço. Você não fala, mas algumas pessoas elas agem como se elas merecessem alguma coisa. A minha vontade era orar ao Senhor, dizer, abra a mentalidade para que a gente veja o fosso do inferno que estava diante de nós e nós estávamos prestes a cair neste fosso. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, louvado seja o nome do Senhor. Deus não escolhe os capacitados, meus amados. A gente já ouviu essas frases tantas vezes, ele capacita os escolhidos, ele nos capacita porque nós éramos fracos, nós éramos o quê? Encontrados no nojo da lama do pecado, mas ele trouxe a sua graça até nós. Então, as 6 dimensões, meu amado, elas são frutos da graça de Deus. Elas são os frutos. Não é que eu vou praticar as 6 dimensões e eu vou receber a vida abundante. É porque eu já recebi a vida em abundante, eu pratico as 6 dimensões. A graça, ela nos leva à comunhão com o Senhor.
A graça nos ensina a integridade diante do Senhor. A graça de Deus, ela nos sustenta na fé. A graça nos forma na paciência. A graça produz humildade e a graça gera generosidade dentro de nós. Vocês estão entendendo? Nós não temos a capacidade, mas se não for o Espírito que regenera dentro de nós, nós não vamos conseguir servir a esse Deus santo e maravilhoso, meu amado. A vida abundante não é um salário, ela é uma herança que Jesus nos deu pela fé. E nós temos que vivê-la cada dia. A vida abundante, meu amado, ela se manifesta nas contradições. Nas contradições. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo escreve algo muito interessante que impacta o nosso coração. 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, ele começa assim. Entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um contraste. Esses homens, os apóstolos, eles viveram a plenitude da graça de Deus. Eles viveram a plenitude da vida abundante que o Senhor prometeu. Mas aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele coloca algo maravilhoso. E pensa você, Paulo foi um dos homens mais perseguidos. Ele foi um perseguidor, mas depois que ele veio a Cristo, foi um dos mais perseguidos. Ele foi apedrejado, ele foi linchado, ele foi jogado no calabouço várias vezes. Um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que padeceu por Cristo tantas coisas, e agora ele escreve algo maravilhoso. Entristecidos, muitas vezes por causa das lutas, a gente fica entristecido. Muitas vezes por causa da doença, por causa de algo que acontece na família, a gente se sente entristecido, mas a graça de Deus que está dentro de nós nos alegra, porque nós vamos para um lugar muito melhor. Aquilo que está nos esperando é muito melhor do que aquilo que está no mundo, e essa é a esperança do crente. Não está nessa terra, não está em conquistar bens, não está em conquistar absolutamente nada, mas no porvir, naquilo que Cristo prometeu para a nossa vida, meu amado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Aqui nessa passagem, Paulo descreve o seu ministério. E esse aqui é um paradoxo da vida abundante. Porque a palavra abundante, vida abundante, na nossa língua portuguesa, ela foi tão vulgarizada que não tem um entendimento claro biblicamente. Fala vida abundante, a pessoa pensa logo em quê? Em dinheiro, é ou não é? Já pensa que vai ter um salário maravilhoso, pensa logo nisso, e não é. Paulo, ele descreve o seu ministério. 2 Coríntios 4, 6 a 10, ele coloca: antes, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Aí ele começa. Na muita paciência, nas aflições, nas angústias, nas perseguições, como morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É um paradoxo. Como que este homem que estava padecendo, não tinha bens, não tinha nada, não tinha um super salário, muitas vezes ele tem que pedir para os filipenses mandarem recursos para ele. Como que esse homem que estava padecendo tantas coisas, ele pode dizer que estava alegre, estava feliz nas perseguições, como se ele estivesse morrendo o tempo todo? Como que isso é possível? Possível por causa da graça de Deus. Paulo, ele tinha algo fixado na sua mente: o reino, a presença de Deus. E Paulo chegou a escrever: eu estou ainda aqui por causa de vocês, porque por mim eu já estaria na glória, naquilo que foi prometido, a vida eterna. Mas por causa de vocês eu ainda estou aqui. E o que este homem, meu querido, possuía? Ele possuía a vida
em abundância no seu coração. Ele estava pobre, não tinha nada, mas ele diz aqui que ele estava fazendo muitos ricos. E não é dinheiro. Essa riqueza que Paulo está dizendo aqui é a salvação, porque essa é a nossa maior riqueza, meu amado. Se você quer dinheiro, vá trabalhar, você vai conseguir dinheiro. Se você quiser uma casa nova, vá planejar, você vai conseguir uma casa nova. Se você quiser um carro novo, vai financiar, você vai conseguir um carro novo. Você consegue com a força do seu trabalho, mas a salvação não. A salvação é de graça, é só o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é só pela fé no Filho de Deus, e isso não é mérito de homem nem de mulher, mas é da vida do Senhor Jesus Cristo, meu amado. E 6 paradoxos simultâneos que Paulo fala aqui: morrendo, mas vivendo, castigados, mas não mortos, entristecidos, mas alegres, pobres, mas enriquecendo, nada tendo, mas possuindo tudo, aflições, mas recomendados. Meu amado, o Evangelho transforma a vida daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Vemos Abraão, a promessa de filhos. E o paradoxo é que ele era estéril, a sua mulher estéril, ele já velho de anos. Um paradoxo. Deus prometeu filhos para um homem velho, para uma mulher estéril. Como isso é possível? A promessa da terra prometida, ele viveu como ele estrangeiro na terra de Canaã por tantos anos, mas ele foi próspero em tudo. O Senhor o abençoou em tudo. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Do Senhor o abençoou em todas as coisas. Nós somos como Abraão, peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é quando o Senhor transformar o terra e céu, e nós viveremos na glória junto com Ele. Paulo passou por prisões, perseguição, fome, mas mesmo assim ele declarou, Filipenses capítulo 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, não é a aflição, nós precisamos entender, não é a pobreza, não é a aflição, nada nos separará do amor de Cristo, porque a nossa salvação já está garantida na morte do Senhor, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e é nessa cruz que eu me orgulho, é nessa cruz que eu levanto a minha voz, é nessa cruz que eu levanto todo dia e digo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o meu caminho era o inferno, mas o Senhor mudou a realidade da minha vida, morrendo na cruz do Calvário. Pedro negou Jesus, querido, mas ele foi restaurado. Ele se tornou o líder da igreja na sua época. Imagina, um homem traidor, traiu o próprio Senhor, mas o Senhor veio e o restaurou grandiosamente, e ele começou a viver uma vida tremenda em abundância no Evangelho. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento, em um encontro com Jesus, meu amado, mudou completamente a vida dela. Ela experimentou da vida em abundância. João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, disse Jesus, ele terminou sua vida preso e morto. Ele não cedeu. Ele foi profeta até a última consequência. Ele acusou o próprio rei do pecado que ele estava vivendo, e ele pagou com a sua cabeça por causa daquilo, porque ele sabia o que vinha depois era muito melhor do que ele estava vivendo. A vida abundante, querida, ela não elimina as crises. Vão vir as crises. Ela não evita as dores. Vão vir as dores. Ela não impede as perdas. Vamos ter perdas nessa vida, querido. Mas ela garante presença de Deus. Ela garante propósito eterno. E ela garante força sobrenatural nas nossas vidas. O Espírito de luz, o Espírito de Deus está nessa terra para fortalecer a tua vida, fortalecer o teu pensamento, fortalecer o teu coração. E é nesse Espírito maravilhoso que foi enviado que nós permanecemos no Senhor, louvando o seu nome dia e noite. E esse Espírito que levanta a nossa alma, o nosso Espírito, ele está com você até hoje. A última parte, a vida abundante, ela é comunitária, ela não é individual. E aqui está uma parte que choca o Ocidente.
Nós que estamos no Ocidente, na Latinoamérica, na América Latina, que também recebemos influências do Ocidente, isso aqui choca, porque no Ocidente o individualismo é algo primordial. A minha conquista, o que eu faço. A palavra de Deus, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não olha uma pessoa. Ele não olha o super-herói. Ele não olha o super pastor, ou a super cantora, ou a super isso, ou super aquilo. Ele olha a comunidade de Cristo que está naquele lugar. Atos capítulo 2, 42 até o 47, você vai ver isso. A gente vai ler só uma passagem. Perseveravam na comunhão, estavam juntos. Juntos. E aqui é algo interessante para a gente entender. A vida cristã, ela não foi projetada para viver sozinha. Não foi. O Senhor não te trouxe para você ser uma ilha. Ele não te trouxe para você ficar isolada, sozinha, ali sem fazer nada. Não, é diferente. A dimensão comunitária da vida abundante nós precisamos ver, e você vai ver na igreja primitiva, Atos 42 a 47, a gente vai ler só uma passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ouviram, viram o Senhor fazer, e eles comunicavam e pregavam, e nós até hoje vivemos na doutrina dos apóstolos, que eles falaram, eles pregaram e escreveram a palavra. Eles também viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui é uma parte importante. O Senhor, quando Ele veio e morreu e ressuscitou, Ele pensou na comunidade, na sua igreja como um todo. E nós precisamos entender, meu amado, que sozinhos nós não podemos fazer nada, nem produzir nada. O Senhor escolheu a sua igreja, o seu rebanho, para que eles estivessem juntos e juntos pudessem crescer na fé cristã. Porque se não tiver um irmão para estar me ajudando, me levantando, me encorajando, eu vou perecer sozinho. Então, quanto mais você se isolar, mais longe do Senhor você vai ficar. Não se isole, venha para a igreja, esteja na comunidade dos santos. E a gente precisa entender, meu amado, que estar junto com a igreja é uma alegria. E isso faz parte de estar numa vida abundante, porque o mundo lá fora, eles não conhecem isso. Estarmos juntos, fazermos o trabalho do Senhor juntos, na comunidade, como comunidade, isso é maravilhoso. E é essencial, porque é através da sua igreja, através dessa comunidade, que o mundo lá fora vai ver que existe um corpo verdadeiro de Cristo nessa terra. E vamos ver alguns elementos da vida abundante comunitária. A gente vai ver a comunhão, não individualismo. Nós vamos ver juntos, ele fala o versículo, na presença física regular, diariamente eles estavam juntos no templo, diariamente, não era só um domingo não, era diariamente estavam juntos. E eu digo aqui para os irmãos, só um domingo não faz verão, só um domingo não dá, temos que estar mais tempo juntos, tudo em comum, generosidade radical. O que essa igreja ela está fazendo para esse bairro? Como que essa igreja está sendo generosa para esse bairro? Eu lembro quando eu estava na África, eu fui levar uma equipe de africanos para o Benin, e nós ficamos em uma escola na capital do Benin, e uma coisa maravilhosa aconteceu. Nós estávamos com uma equipe da Jocum, e aqueles jovens africanos, centenas de jovens africanos, teve um dia que eles foram para fora da igreja, ao redor da escola onde nós estávamos, e nós começamos a limpar aquele local. Pense, África, 97, lixo, muito lixo,
muita nojeira, muita coisa, e todos nós começamos a limpar, fomos para as ruas, começamos a carregar os lixos, começamos a juntar e tudo mais. O que é isso? É a igreja demonstrando vida em abundante para o mundo. Eu fico imaginando quando que essa igreja vai aqui para as ruas, começar a limpar, varrer a rua, começar a limpar as coisas aqui. Isso será algo transformador para essa vizinhança. A alegria, o gozo genuíno de estar trabalhando para o Senhor, de estar na casa do Senhor, servindo a Ele, o crescimento. Deus acrescentava todos os dias aquela comunidade. Meu amado, você já parou para pensar? Deus acrescentava todos os dias. Você quer ver a bênção de Deus? Você quer ver a prosperidade do Senhor na sua vida? Começa a servir, começa a ser generoso, começa a dar o teu tempo, começa a vir para a casa do Senhor e servir a sua comunidade, e você vai ver o Senhor abençoando a sua vida de uma forma extraordinária. O Senhor acrescentava. O crescimento é a obra de Deus quando a comunidade vive em abundância. Em abundância. Meus amados, a jornada completa que nós fazemos sobre a vida abundante no Senhor, nós caminhamos para todas as 6 dimensões, vimos Abraão, Paulo, vimos João Batista, Barnabé, a igreja primitiva, e agora a pergunta para você é a seguinte: o que é vida abundante para você? E deixa eu falar uma coisa, vida abundante não é riqueza material garantida, não é, porque Deus tem os planos para cada um de nós, e eu vou dizer para você, Deus, Ele usa as pessoas no sofrimento, Ele usa as pessoas na necessidade, Ele usa as pessoas no sofrimento, como Ele usou os apóstolos, e é plano de Deus. Agora, se no plano de Deus, que Ele escreveu antes da fundação do mundo para a tua vida, se no seu plano está incluído uma casa, Ele vai te dar uma casa. Se no seu plano está incluído um carro, Ele vai te dar um carro. Se está incluído um bom salário, Ele vai te dar um bom salário. Mas se não estiver, dê glória a Deus, porque o Senhor faz aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. A vida abundante não é ausência de sofrimento, meu amado. Não é saúde perfeita o todo tempo. Nós adoecemos porque somos sujeitos às doenças, então vai ter sim. A vida abundância não é sucesso mundano, automático. Não pensa igual ao mundo. Porque eu comecei o meu ministério e de repente vai ser aquela coisa, aquela explosão. Eu vou para os Estados Unidos e vai acontecer isso e aquilo. Não vai, porque Deus tem um plano e o seu plano Ele vai fazer na hora certa. Não é uma fórmula mágica de 6 passos que você vai seguir e você vai garantir sucesso na sua vida. Não é, meu amado. A vida abundante, ela é dada no novo nascimento. A vida abundante é Cristo vivendo em você, como Paulo fala em Gálatas 2:20. A vida abundante é plenitude no meio da escassez, como fala Paulo em Filipenses 4:12. É plenitude no meio da aflição, é alegria no meio da tribulação, 2 Coríntios 6:10. A vida abundante é força na fraqueza, 2 Coríntios 12:9-10. A vida abundante são todas as coisas cooperando para o bem daquele que ama ao Senhor, Romanos 8:28. A vida abundante é Cristo sendo formado em você, Gálatas 4:19. A vida abundante é o Senhor na sua vida, meu amado. As 6 dimensões não são fórmulas, elas são fruto, meu querido. Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos. A vida em abundância são frutos. Aqueles que são nascidos de novo, eles dão frutos do Espírito Santo. Meu amado, para aqueles que não nasceram de novo, João 3:3, tudo que falamos aqui nessa semana descreve isso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então pergunte para você, você é nascido de novo? Se você tem dúvida do seu novo nascimento em Cristo, arrependa-se.
creia no Senhor, confesse o seu nome e você vai ver o reino de Deus. Para os que já são salvos, mas vivem aquém dessa vida abundante, meu amado, você tem vida abundante em Cristo, mas não está vivendo na plenitude desta vida abundante. João 10:10 promete essa vida em abundância, meu amado. Mas não se conforme com uma vida medíocre, uma vida morna, estagnada. A gente viu domingo passado que as consequências de viver uma vida morna na igreja do Senhor. Apocalipse 3:15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não queira ser morno, porque o Senhor vai vomitar a esses que são mornos na igreja do Senhor. Quero terminar com Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. As dimensões são frutos que nós vivemos todos os dias na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra nessa manhã, agradecemos porque o Senhor tem falado conosco da vida em abundância na Sua presença. Meu Deus, que esta vida em abundância se torne realidade na vida, no coração do meu irmão, da minha irmã. Que eles entendam verdadeiramente o que eles herdaram em Cristo Jesus. Meu Pai, apesar dos sofrimentos, apesar das situações que vivemos no dia a dia, Deus, nós podemos nos alegrar porque o Teu Espírito Santo está dentro de nós, está nas nossas vidas. E o Senhor, Pai, transformou completamente a nossa realidade quando o Senhor, Pai, ressuscitou dos mortos, vitorioso, e tomou a mão da morte, as chaves da morte na sua mão, e o Senhor proclamou vitória sobre todas as coisas, toda a autoridade no teu nome, Pai, nos céus e na terra. Por isso, meu Pai, o Senhor é quem dá a vida abundante ao teu filho, à tua filha. Pai, então eu oro nesta manhã para que o Senhor o use, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor traga, para que eles vivam na plenitude desta vida abundante no teu reino. Pai, faça sol, faça chuva, Deus, seja doença, seja o que vier contra o teu filho, a tua filha, que eles continuem de pé, clamando e glorificando o teu nome santo, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber a glória e a honra para todos sempre, Pai. Amém e amém. Graças ao Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um louvor? Aleluia. Medite nessa passagem. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, seguindo por teus passos. Minha vontade foi da tua. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atrai.
com cordas de amor. Você me levou ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me levou ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. E nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu limite. Você me levou deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Oh, ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Meus amados, pode chamar já as crianças para ela vir? Eu prometi aos irmãos que nós vamos fazer um curso, né, sobre vida abundante. Não deu ainda para trazer para a igreja, infelizmente, muita coisa aconteceram esses últimos meses, esses 2 meses, né? Mas a gente vai trazer. Esse estudo é bem interessante porque nós colocamos Abraão como referência humana e a gente compara o nível de vida abundante que nós estamos tendo em referência a Abraão. Então a gente vai fazer um questionário, vai responder um questionário durante o curso, e nesse questionário você vai ter uma nota onde vai mostrar, tipo assim, Abraão está aqui, aonde que você está comparado com Abraão, em termos de vida em abundância, nisso que nós temos estudado, conhecimento, fé, integridade, humildade, tá certo? Então a gente vai, é um estudo bem interessante, porque dá um norte para a gente. E o estudo vai dizer, olha, você precisa crescer nessa área e nessa área. E você vai poder
enfatizar a tua vida cristã nessa área. Por exemplo, estou precisando melhorar a generosidade. E generosidade não é só financeira, tá? A generosidade é o tempo que você dá no serviço do Senhor, é como que você está abençoando, tá certo? As crianças têm a oportunidade, vão falar um versículo, né, antes de terminar, bem aqui, ó, fica aqui na frente vocês. Pode vir aqui na frente. Bem para cá todo mundo, mais para cá. Vamos lá. Bem, bem alto, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. De novo, de novo. 1. De Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Sejam imitadores como eu sou de Cristo. É isso aí. Glória ao Senhor. Dando oportunidade para a criançada, para elas crescerem na presença de Deus. Amém? Bom, outra coisa, queridos. Nós estamos com o projeto 2000 por 50, que está travado, né? Nosso projeto de construção da igreja, tá? A gente já pagou a primeira parcela, tá? Para o projeto estrutural, o arquitetônico e estrutural da igreja, tá? A gente ainda vai pagar a segunda parcela e a gente precisa levantar os recursos para a gente construir. A gente vai ter que fazer 6 colunas, 5 colunas de um lado, 5 do outro, fazer os pilares em cima, né? Depois fazer um andar, depois fazer outro andar para cima e a fachada, gente, tá? O arquiteto ele disse que talvez essa semana ele vai mostrar para mim, ele vai trazer uma prévia do como vai ficar a igreja e depois eu vou mostrar também para vocês. Mas ele falou que a fachada da igreja vai ficar muito bonita, tá certo? Não sei quando a gente vai terminar, mas a gente apresenta na presença do Senhor, né? E o Senhor vai determinar o tempo. Mas se você quer participar dessa campanha, são 2.000 tijolinhos, um tijolinho por R$ 50. R$ 50 só, gente, tá bom? Para a gente continuar nesse projeto da igreja. Amém? Outro aviso é, hoje à noite nós estamos lá com o culto no ponto de pregação lá no Buritizal, perto da Feira do Agricultor. Se você tem tempo, por favor, vai lá, ajuda a gente, né? E na sua oração, no seu coração lá, abençoando, tá? E vamos levar convidados também, tá? A oportunidade lá no centro é uma extensão da igreja para que as pessoas que estão no centro possam vir também ouvir o evangelho, tá bom? Terça-feira, levanta aí, pastora. Pastora Filomena ali. Terça-feira nós vamos ter um evangelismo lá ao redor, tá, do ponto de pregação, lá no Buritizal. Tem uma comunidade que fica para trás, né, pastora? E a gente vai fazer ali um evangelismo de porta em porta, levar folheto e convidar para o culto. Quem estiver disponível, quer servir com o seu tempo, venha ali com a gente 4 horas, né, pastora? 4 da tarde. Vai ser um feriado, então não tem desculpa, tá? A única desculpa é que vai dormir, né? Mas vamos servir ao Senhor. É tempo de plantar, minha gente. Tempo de plantar para nós vermos a colheita do Senhor. Imagina você chegar no céu naquele dia e ver tantas pessoas que vieram a Cristo porque você investiu tempo no evangelismo, na presença do Senhor. Amém? Mais algum aviso aí? Que eu esqueci? Ezequiel? Gisele, mais algum aviso? A célula, né, pastora? Terça-feira nós estamos com a célula também lá da pastora Filomena, tá? Se você tem alguém... Perdão? A irmã vai falar? Tá, tá. Mas se tiver, é 7 horas da noite, né? A pastora vai avisar lá no grupo, tá bom? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto, vamos orar ao Senhor. Quarta-feira, o ciclo de oração aqui, gente, o ciclo de oração está pegando fogo aqui, viu? Uma coisa assim maravilhosa. A pastora Beth falou que quarta-feira passada foi uma bênção, né? A irmã Leni trouxe uma palavra, não foi isso? Então, Deus está abençoando. Gente, venha para o ciclo de oração e ore pela igreja, amém? Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua presença, por termos recebido na nossa alma, no nosso espírito, a tua graça maravilhosa. Meu Pai, acompanhe o teu povo agora quando eles voltam para suas casas,
livra de todo mal, de todo acidente, de toda doença, meu Deus, e que essa semana seja uma semana abençoada e que eles vivam na plenitude da vida com a abundância que o Senhor prometeu para a vida deles, meu Pai. Para a glória do teu nome santo, acompanhe e abençoa cada um. Oramos também pelo Fabrício, que está enfermo, que a tua mão esteja sobre a vida dele, curando neste momento. As outras pessoas também na igreja que estão enfermas, que o Senhor visite neste momento, abençoe e transforme para a glória única do teu nome santo, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. E a igreja diga: glória a Deus, Deus vos abençoe.